Amém? Quero convidar você, amado, ainda de pé, a abrir a sua Bíblia. Um texto muito conhecido, irmãos. Um texto onde o Espírito Santo ele tem falado comigo há alguns dias. E é um texto que eu já preguei em algumas outras igrejas. Mas Deus tem falado no meu coração diferente aqui a respeito desse texto aqui. Eu queria compartilhar com a igreja. Evangelho escrito segundo Marcos, capítulo de número 2. Um texto bem conhecido, irmãos. Muito conhecido. Eu vou ler 2 versículos, irmãos. O primeiro e o segundo, eu gostaria que a igreja redobrasse a sua atenção nesse texto aqui, para que você possa não apenas se alimentar da palavra, mas levar a palavra para a sua casa, meditar na palavra, e quando colocar o pé na calçada da sua casa, saber que Deus é com você, irmãos. Eu gosto de pregar para pessoas que gostam de poder, sim, gostam de profecia, gostam do louvor, adoram a Deus e gostam daquele chamado fogo dentro da igreja. Mas para ter fogo, irmãos, não pode ser palha, tem que ser lenha. Porque quando você sair daqui, é o que está escrito na Bíblia, que não vai se apagar. Sabe por quê? O fogo do altar não pode se apagar. Não é na minha vida apenas, mas na sua. E a palavra é que te alimenta, é a palavra que vai te restaurar, é a palavra que vai te dar, aleluia, cada dia mais desejo de conhecer a Deus. E a Bíblia diz que aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Amém? Diz assim o primeiro versículo, irmãos. E alguns dias depois, entrou outra vez e soube-se que estava e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto a eles, e anunciava-lhes amém. Agora, pode se assentar, querido, querida. Perceba bem, irmãos, que sem a palavra, o povo se desperta. Sem a palavra, o povo se corrompe. Sem a palavra, o povo, ele se debandeia. Não é à toa que no Evangelho, escrito segundo João, capítulo 1, o próprio Jesus diz que ele é o verbo, que se fez carne. Sabe o que é o verbo? É a palavra. E é o próprio Jesus, que é através da palavra que ele cura, que ele liberta, que ele restaura, que ele batiza, que ele salva, que ele leva para o céu. É a palavra que transforma o homem, é a palavra que muda o homem, é a palavra que faz eu e você nos confrontarmos, sabe com o quê? Com o nosso pecado. É a palavra de Deus que muda a minha vida, é a palavra de Deus que nos leva a lugares que às vezes nem imaginamos, é a palavra que nos faz ultrapassar barreiras através daquelas que nós nem imaginamos. Por quê? Quando eu abro a Bíblia e começo a meditar nesse texto aqui, é um texto que nós temos que observá-lo muito. Porque eu poderia falar para os irmãos aqui, como diz a epígrafe, sobre a cura de um paralítico. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto, não é apenas a cura de um homem que não andava. Eu poderia falar aqui nesse texto aqui, de 4 homens
que pegaram um homem paralítico e levaram até Jesus. Mas eu não quero falar sobre isso. Porém, eu quero abrir um parênteses aqui nesse texto. Observe bem aqui, que ao ler esse primeiro versículo, diz que alguns dias depois, entrou outra vez aonde? Aonde? Por que Cafarnaum, irmãos? Observe bem, a Bíblia diz que Cafarnaum, biblicamente, Jesus ele tinha a sua casa, é o que o texto diz. Pode observar, se você ler o Evangelho de Marcos, não é como alguns pregam que Jesus não tinha casa. Porém, o que me chama a atenção nesse texto aqui, é que Jesus indo para a sua casa, a Bíblia diz que várias pessoas começaram a segui-lo, pastor, e começaram a anunciar ali na cidade, que Jesus havia chegado ali na sua casa. E o que é o interessante aqui nesse texto, é que aonde Jesus ia, além dos discípulos, pessoas iam até ele. Sim ou não? Por quê? Se eu perguntar aqui, talvez algum obreiro, ou irmã, ou líder, diria o seguinte, que a unção que Jesus carregava, fazia multidões irem até ele, não é isso? Ou algumas pessoas iam até ele, porque tinham necessidades, assim como daquele paralítico, de ser curado. E outras pessoas, eu vou mais adiante, iam até Jesus, para ver o que ele falava, porque sempre, aonde Jesus estava, acontecia alguma coisa diferente. A Bíblia diz que aonde Jesus ia, ele pregava o reino dos céus, e as pessoas ficavam maravilhadas com aquilo que aquele homem pregava e falava. E o que é interessante, que ele chamava tanto a atenção das pessoas, que as pessoas elas esqueciam da hora. Porque nos dias de hoje é difícil, às vezes, você prega 30, 40 minutos, quando você começa a passar, se não for pela unção de Deus, irmãos, a pessoa começa a olhar para o relógio, começa a olhar para o outro, será que vai acabar logo, não é isso? Aí um olha para o lado, para o outro, fala assim, está chegando a minha hora, eu não preciso ir para casa, não é isso? Sim ou não? E o que é interessante de Jesus, que aonde ele ia, ele arrastava essas multidões. E nesse texto diz, que logo se ajuntaram ali, tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta, eles cabiam. Interessante aqui, que eu fiz questão de ler junto com a igreja, que ele anunciava amém. Por quê? Eu quero falar nesse texto aqui, sobre essas multidões, se Deus me permitir, que iam até Jesus. E o primeiro grupo dessas pessoas, que eu sempre observo, são pessoas que vão à igreja nos dias de hoje, irmãos. Sabe quais são? Aquele grupo de pessoas que iam, sabe para quê? Para observar. Talvez falar assim, ó, pastor, o bispo Natan não está lá no culto. Falar assim, vamos lá, uns falaram, vamos ver o que vai dar. Não é isso? Talvez falar assim, ó, vamos ver se o irmão que vai tocar teclado, ele vai tocar bem ou vai tocar mal. E aquele irmão que vai falar, vai pregar a palavra, como vai ser? Não é isso? Mas eu tenho certeza que esses observadores, na época de Jesus, que a Bíblia diz que Jesus, quando ele estava no meio da multidão, mesmo ele curando, tinha esses religiosos que até duvidavam do poder de Deus através de Jesus.
Eu tenho certeza hoje, assim como estou falando aqui nesse microfone, que existem pessoas hoje que ainda duvidam do poder de Deus. Infelizmente. Por quê? A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Mas a Bíblia diz que a letra mata o espírito se você não vigiar. Eu falo porque eu já li muito a Bíblia, irmãos. Já li mesmo. Tanto, que chegou um momento que eu estava observando aqui o reverendo falando aqui, quinta-feira, o Natan. Ele falando que chegou um momento que teve pessoas da sua família que começaram a duvidar, achando que ele estava talvez meio louco. E às vezes a gente passa por isso também, irmãos. Porque quando a gente começa a ir para a igreja, e começa a ser constante, todos os cultos, tem alguém da família que começa a falar, nossa, de novo? E o outro, novamente? O que você vai fazer lá, irmão? Você não está ficando meio lelé, não? E sabe o que acontece com isso? Nesse grupo, às vezes, pessoas começam a se afastar de você. E quando você vê, estão longe. Mas sabe por quê, irmãos? Às vezes Deus está te chamando e permitindo isso para que você tenha mais intimidade com Ele. Que você conheça Ele ainda mais. Que você esteja mais presente, mais pertinho dEle. E sabe o que é interessante? No livro de Joel, no capítulo 2, a Bíblia diz que Joel, o profeta naquela época, no Antigo Testamento, ele profetiza a respeito da descida do Espírito Santo. O que é interessante é que lá no livro de Mateus, Deus levanta um homem chamado João Batista, que começa a pregar o Evangelho ali, antes mesmo de Jesus começar o seu ministério. E quando ele está pregando ali, ele fala a respeito da vinda do Filho do Homem, que ele é aquele que viria. Ele não era digno de desatar as alparcas, ou seja, o homem que viria era Jesus. Porém, já no capítulo 14, a Bíblia diz que Jesus orando, olhando aos seus discípulos, ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede na casa de meu Pai, há muitas moradas, eu vou, mas meu Pai vos mandará um Consolador, o Espírito Santo. Sabe o que é isso? A promessa de Deus. Porém, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a Bíblia diz que todos estavam reunidos ali no cenáculo, quando de repente veio um vento impetuoso e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe o que é isso? Aqueles que abandonaram, aqueles que retrocederam na promessa, não foram batizados. Porém, dos 500, os 120 que permaneceram, foram cheios. Aquela multidão foi cheia do poder de Deus. E o que me chama a atenção nesse grupo aqui, irmãos, de observadores, que nos dias de hoje também acontece isso. Um segundo grupo, irmãos, que eu gostaria de falar aqui hoje, é um grupo que não tinha intimidade. Ou seja, Jesus, a Bíblia é muito clara aqui, que quando ele estava passando, quando ele expulsava demônios, quando ele curava, sempre tinha aqueles que colocavam a dúvida: será que é de Deus isso? Será que foi Deus mesmo? Será que Deus está nesse negócio? Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Na igreja, existe este grupo de pessoas também, que põe em dúvida as coisas de Deus. E Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele.
O compromisso com Deus faz a diferença na sua e na minha vida. A religião tem feito com que muitos estejam abandonando a casa de Deus. Eu estava lendo esses dias, irmãos, a respeito do evangelho atual, como nós encontramos pessoas profissionais de púlpito, irmãos, emocionalistas, pessoas que pregam, falam muito bem, mas não vivem a essência do evangelho. Pessoas que conhecem a Bíblia, mas não fazem a vontade de Deus. Pessoas que até conhecem, mas perderam o temor de Deus. Isso eu falo com pesar. Porque a Bíblia diz, irmãos, que a quem muito é dado, muito será cobrado. Por que eu estou falando aqui isso hoje? Porque tem pessoas aqui assim, irmãos. Deus te deu algo. Deus investiu em você. Deus acreditou em você. E sabe o que você fez? Deixou. O que eu acho interessante no livro de 1 Reis é a passagem de Nabote. Que quando Acabe vai até Nabote e diz a ele: dá-me a sua vinha, ou me vende, que eu pagarei um bom preço. Ou se você quiser, eu te dou uma outra até melhor. Isso, irmãos, é um grande exemplo para mim e para você. O que Deus te deu, você não pode vender. O que Deus te deu, você não pode trocar. O que Deus te deu, não tem valor algum. O que Deus te deu é teu. O que Deus te deu é para você usar. O que Deus te prometeu, Ele vai fazer. O que Deus te disse, não cairá por terra. O que Deus prometeu, aleluia. A Bíblia diz que fiel é aquele que te prometeu. Se Deus te prometeu, creia. Se Deus falou, não vai cair por terra. Nesse texto, eu acho interessante, porque vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, irmãos. Trazido por 4 homens. E aqueles 4 homens, com certeza, eles já haviam planejado levar aquele homem até Jesus. Porque é o que a Bíblia diz, que aonde Jesus ia, sinais aconteciam. E o que é interessante, irmãos, que eu não sei quem te trouxe, eu não sei a maneira que você veio, eu não sei nem o que você veio buscar hoje, mas eu tenho convicção aqui hoje, irmãos, que antes de eu vir aqui, Jesus já estava. E quando eu cheguei, Jesus falou comigo aqui, irmãos, que tem gente aqui hoje para ser curado. Tem gente aqui hoje para ser curado, irmãos. Prova disso, você quase não veio, mas Jesus te trouxe. E se Ele te trouxe, é porque Ele tem bênção, como eu disse no começo aqui. Nesse texto aqui, quando levaram este homem até Jesus, a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Eu sei que tem gente aqui hoje que veio não só porque alguém talvez tenha te trazido,
Não só porque você tem um compromisso de estar na igreja, mas porque você sabe que o lugar que jorra o azeite, a água da vida está aqui. Eu estando aqui hoje, falando nesse texto aqui, eu até mudei um pouco aqui. Porque Deus está falando comigo aqui, irmãos. Que você não veio em vão aqui, viu? Parece que vai terminar assim, mas não vai. Escute bem o que eu estou falando aqui. Quando ele disse aqui, irmãos, ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, sabe por quê? Naquele homem havia pecados. Eu sei que aqui hoje, todos somos pecadores, mas aquele que está em Cristo, ele está redimido pelo sangue de Jesus, irmãos. O terceiro grupo aqui, irmãos, de seguidores, eram aqueles, irmãos, que acreditavam em Jesus como o Filho de Deus. É um grupo de pessoas que está aqui hoje, irmãos. Eu sei que você está aqui porque você acredita que Jesus é o seu Salvador. Você está aqui porque Jesus morreu numa cruz por você. Você está aqui porque você tem convicção que Jesus te chamou para este lugar. E o seu retorno não será em vão da mesma maneira. Por isso que eu estou falando desse texto aqui, irmãos. Por quê? Oh, Jesus. Jesus está fazendo mudar esse texto um pouco aqui, irmãos, por conta de duas pessoas aqui. Aleluia. Se coloque de pé um minutinho, irmãos, por favor. Nós não vamos terminar aqui não, irmãos. Curva a sua cabeça, por favor. Eu gostaria de fazer uma oração. Eu não sou de fazer isso, irmãos. Mas o Espírito Santo está falando comigo aqui hoje. Feche seus olhos, por favor. Eu sei que você já bateu em muitas portas, irmão. E o Espírito Santo de Deus, ele está querendo algo de você hoje. Pai, no nome de Jesus, eis a tua igreja, que foi lavada e remida no teu sangue, Senhor. Eis a tua filha, tu conheces as lágrimas que ela já derramou. Eis o teu filho, que o Senhor conhece a necessidade dele, meu Pai. Espírito Santo, vai de encontro a ele. Vai de encontro a ela agora, Senhor. Vai tocando nela da ponta dos pés ao alto da cabeça, Senhor. Pai, é no nome de Jesus que toda obra do mal, Senhor, toda obra de feitiçaria um dia feita, toda amarração, Senhor, eu repreendo agora no nome de Jesus, Senhor. Pai, tu és aquele que liberta, tu és aquele que cura, tu és aquele que levanta o caído, meu Deus, meu Pai. Vai tocando nesta noite, vai quebrando os grilhões, meu Pai. Pai, vai manifestando a virtude do teu Espírito Santo agora. Toca nela, toca nele, Senhor, ali como o Senhor foi ali naquele lugar, Pai. Ele está embaixo de promessa, que toda, aleluia, que toda obra do mal, eu repreendo agora, sai, em nome de Jesus, que toda dor de cabeça que queria impedir ela de estar aqui, Senhor, agora, em nome de Jesus, eu dou ordem agora, demônio, dá um grito de retirada, em nome de Jesus, 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 é no nome que é sobre todo nome, agora, em nome de Jesus. Pode se assentar um pouquinho, irmão.
Depois os irmãos vão entender porque eu orei aqui, irmãos. Amados, esse grupo de pessoas que acreditava em Jesus era um grupo que ele não media dificuldades para ir até Jesus. Era um grupo de pessoas que mesmo doente, mesmo às vezes sem dinheiro para ir até Cafarnaum, eles iam. Se eu perguntar aqui hoje para alguém, se você não tem dificuldade para estar aqui hoje na igreja, eu sei que tem gente que vai dizer, eu tenho sim, irmão. E não é apenas uma dificuldade, são várias. E é nesse instante que eu quero perguntar aqui, irmãos. Você que estava quase não vindo hoje na igreja. Quase você não veio. Quase. Mas o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração. Vai lá. Vai lá. Você, com aquelas dores, eu não sei se eu vou hoje. E você veio. São duas pessoas que estão aqui assim, que estavam sentindo dor de cabeça e quase não vinham. Quase não vinham. Eu falo isso porque você sabe o que eu quero dizer para você. E eu queria que você viesse depois falar comigo. Ainda hoje, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você aqui no final. Mas eu quero que você que está aqui, irmãos, você que está aqui, irmã, acredite numa coisa. Que a Bíblia diz, irmãos, que aquele que vai a Jesus, como eu disse hoje, de maneira alguma ele o lança fora. Que aquele que se achega a Ele, e se achega através da fé, Deus tem uma bênção para você aqui hoje. Deus tem uma bênção para você aqui hoje, irmãos. Quando eu falo isso aqui, oh Deus, eu não queria te chamar, irmã. Não queria te chamar. Mas eu só vou te chamar se você quiser vir. Você disse hoje, está tudo acabado. Eu vou para a igreja, mas eu não quero retornar mais, nunca mais lá. Você sabe que Deus está falando com você. Eu queria orar por essa irmã aqui hoje. Quem é essa irmã que está aqui hoje, irmãos? Eu não vou perguntar de novo. Quem é essa irmã que falou que viria pela última vez hoje aqui? Eu gostaria de orar por você hoje aqui, irmãos. Irmã. Eu gostaria de orar por você aqui. Eu não vou insistir. Quem é essa irmã que falou que não viria mais hoje aqui? Você sabe que Deus está falando com você, irmão. Eu já sei até a pessoa que está aqui, irmãos. Você pode aceitar essa palavra que falaram de você. Mas se você pediu isso, eu vou te dizer. É mentira do diabo isso, viu? Não é verdade. Não é verdade. Tudo bem, irmã. Você sabe que o que eu estou falando, o que Deus quis de você hoje. Amém? Eu vou terminar, irmãos. Aqui, pastor. Só gostaria de chamar aqui hoje as pessoas que estão doentes, que viessem à frente, que tem algum tipo de doença,
que tem algum tipo de problema crônico, eu gostaria que você viesse à frente, em nome de Jesus, para que orássemos por você. Peço permissão para os irmãos. Pode vir aqui, evangelista. Vamos orar aqui para as pessoas doentes, evangelista. Som. Amém? Ministério de Louvor, pode subir aqui, amém? Irmãos, só as pessoas doentes que eu gostaria que viessem. A igreja se coloque de pé, em nome de Jesus, irmãos. Pedir para os obreiros, vem aqui, obreiro, vem ajudar a gente aqui. Olha aqui, irmão, vamos orar aqui para esses irmãos aqui, ó, irmãs. Tem muita gente aqui para ser curada aqui hoje, em nome de Jesus. Pedir para os irmãos louvarem. Só quero fazer uma pergunta aqui antes de tudo, irmãos. Olha bem nos meus olhos aqui, em nome de Jesus. Você, quem, as pessoas, pode você chegar aqui um pouquinho à frente, em nome de Jesus, irmãos. Só as pessoas que vão receber oração. Vocês acreditam que vão sair curados daqui hoje? Mas acreditam mesmo, irmãos. Guarde bem o que eu vou falar aqui. Você vai sair curada, se você acreditar mesmo. Porém, não deixe de testemunhar que você foi curada neste lugar. Amém? Porque através de você, outras pessoas serão curadas que entrarão nessa casa de Deus aqui. Nessa casa de oração, irmãos. Amém? Vamos orar? Pode louvar o Senhor, irmãos. Só pra te ver, pode orar, irmãos. Olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te servir.